Palavra Final, com Alexandre Garcia. Bom, o primeiro assunto de hoje é um ministro do governo Lula foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República. Ministro Juscelino Filho, é ministro das Comunicações, faz parte da cota do União Brasil, para o União Brasil dar votos ao governo. É um assunto que vocês já conhecem, né? A história de uma emenda para fazer uma pavimentação que, segundo a Procuradoria, sim, era para pavimentar o acesso à fazenda da família dele. Ele já usou o avião da Força Aérea Brasileira, dizendo que ia para uma reunião importante em São Paulo do Ministério, mas era para um leilão de cavalo. Essa história das emendas é muito enrolada. Agora mesmo, o pessoal lá da Paraíba está falando lá em... Bom, essa história foi num município chamado Vitorino Freire. Agora tem uma lá de Patos, que envolve o Hugo Motta, né? Emendas também e tal. Não sei se é por isso que ele mudou de ideia, né? Ele era tão defensor... No primeiro discurso levantou a Constituição como se fosse doutor Ulisses, vai defender a Constituição, vai defender a Câmara, vai defender as prerrogativas da Câmara, como está lá no artigo 49, inciso 11, né? Vai defender a inviolabilidade, tal como está no artigo 53 da Constituição, mas agora está dizendo que não tem preso político, ninguém está sendo perseguido, disse lá atrás que não houve golpe, agora acha que votação de anistia não tem muita importância, não tem importância, os que estão presos lá injustamente, e aí fica todo mundo com o pé atrás, querendo saber o que está acontecendo com o Hugo Motta. Será que é alguma coisa dessas emendas lá de Patos, né? Fica essa mudança de atitude dele, essa bipolaridade, leva as pessoas a ficar imaginando, perguntando por quê, né? E procurando os motivos por quê. Agora, um outro assunto que é ligado, né, à Câmara dos Deputados, eu não sei a essa hora, né, aqui está uma diferença de 4 horas na frente do Brasil, eu não sei se houve obstrução ou se foi votado um projeto de lei enviado pelo Judiciário para dar aumentos que vão de R$ 1.400 por mês a R$ 3.200 por mês para auxiliares de gabinetes de ministros do Supremo, né? Se vão votar isso é mais importante que a anistia, né? Será que já está aí nessa briga o Hugo Motta versus os que querem anistia, que não são poucos, né? Os declarados são 180, os que não querem declarar são mais 100 e poucos, né? Já tem um bom número lá de pró-anistia. Aliás, o que a gente tem visto, né? Meu Deus, dá pena. Porque eu vejo colega jornalista negando a sua própria visão. Os que viram a Avenida Paulista cheia no domingo, né? Pegando os dados da USP, aqueles dados ridículos de 44.900 pessoas, né? Deviam ser mais realistas, dizer 49.917 pessoas e um menininho. É ridículo, né? E tem gente que abraça isso. Em outros tempos, eu lembro que, se fosse outros tempos hoje, o chefe diria assim: olha, vamos dar a USP, mas procurem não achar graça, né? Agora vamos dizer que, segundo a USP, tinha 44 mil, mas a Avenida Paulista estava cheia em tantos e tantos quarteirões, absolutamente lotada. Isso é o normal de um jornalismo. Agora, o jornalismo, eu não sei se ainda está existindo para muita gente, né? A gente está precisando de um batom para salvar a Constituição Federal e os jornalistas
não se recusam a ler a Constituição e saber o que está acontecendo com ela, quando se desrespeitam incisos do 5º artigo da Constituição, que é a cláusula pétrea, amplo direito de defesa, juiz natural, direito de ir e vir, amplo direito de liberdade de expressão, vedado o anonimato, lá a inviolabilidade de deputados e senadores por quaisquer palavras ou opiniões, né? E a gente finge que não, nós jornalistas fingimos que não estamos. Eu estou comemorando o Dia do Jornalista, que foi ontem, lembrando disso. A gente ficou, como eu já disse num artigo, ficou cego, surdo e mudo, como aqueles 3 macaquinhos. Na hora que os macaquinhos acordarem, talvez já seja tarde, né? Mas uma outra coisa, eu vi uma entrevista do decano do Supremo, Gilmar Mendes. Eu sou de uma geração que estranharia uma entrevista do ministro do Supremo. São novos tempos, né? Eu ainda sou dos velhos tempos em que o ministro do Supremo jamais daria uma entrevista. Mas ele deu a entrevista. E ele disse: não faz sentido discutir anistia. Gente, está sendo discutida no outro poder, independente, que tinha que ser harmônico. Podia pelo menos respeitar o que está sendo discutido no outro e não se manifestar a respeito, dizer: olha, esse assunto está sendo discutido no plenário dos representantes do povo. Eu não vou falar sobre isso, mas eu não estou querendo ensinar, eu estou só dizendo por que eu estranhei, porque eu sou do tempo em que eu jamais ouviria isso da boca do ministro Supremo. E ele disse mais. Perguntaram sobre a Débora do Batom. Aí ele disse que, olha, tudo bem, a gente vai ver a punição dela, mas não se trata de algo ingênuo. Gente, para um juiz que ainda não deu o voto, quem já deu o voto foi o relator, Moraes, e o ministro Dino. Gilmar ainda não deu o voto, mas ele já está antecipando o voto. Está dando opinião sobre o voto que ele ainda não deu. Eu estranho, a minha geração estranha. A minha geração tinha por princípios, eu aprendi isso lá menino ainda com o meu avô, né? Eu até anotei aqui, mas eu anotei, mas não revisei, né? Isenção de juiz significa que não pode ter partido, não é partido político, não pode tomar partido do caso, não pode ter preconceito, é pré-julgamento, não pode ter raiva ou ódio de alguma das partes ou de ambas as partes. Não pode ter jamais o sentimento de vingança. Não pode investigar, quem investiga é a polícia, o Ministério Público. Não pode se manifestar fora dos autos. Não pode ser parte do processo como vítima ou como interessado direta ou indiretamente, o que significa ter parentes com um escritório, com caso que trata direto no mesmo tribunal, né? Não pode antecipar decisões publicamente, não pode manifestar preferência, né? Aí, para não contrariar o bom direito, a ética, quem tem essa, não pode conter isso, deveria fazer outra coisa, né? Mas é o que a gente está vendo por aqui, infelizmente. Essa não ter raiva dos outros, né? Parece que a gente está vendo manifestações de raiva com declarações de ministros que falam, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané. Tá fazendo uma manifestação de opinião, né? Em frases assim, né? Eu pensei nisso no caso do Felipe Martins, por exemplo, porque é de estranhar. Ficou absolutamente claro que ele não estava nos Estados Unidos. Ele tinha ido para Curitiba, depois para Ponta Grossa. Então, passagem, táxi, registro do celular, por onde é que andou o celular. Óbvio. E ele continuou preso 6 meses, preso 10 dias de solitária. Será porque ele não aceitou ser colaborador premiado?
disseram isso em outras ocasiões, durante o Mensalão, durante o Lava Jato, que as pessoas ficavam ameaçadas de prisão para delatar. Por isso, delações foram canceladas posteriormente. E agora, uma tal reunião no Palácio Alvorada, a Felipe Neto participou. Não, mas peraí, registros do Uber estão mostrando que ele não estava no Alvorada. Ele estava num Uber lá andando por outro lugar de Brasília. E parece que há uma insistência, né, de pegar o sujeito, porque ele não delatou. Fica essa aparência para as pessoas que têm mais de 2 neurônios pensarem. De Bragança, Portugal, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.